Você, com certeza, já ficou olhando pro céu e ficou se perguntando sobre o espaço. Sobre os planetas, as estrelas, o Sol e a Lua. Só que, provavelmente, você também já ficou se perguntando na vastidão que existe nele. E no desconhecido também. Só que antes de eu falar sobre isso, que tal a gente falar um pouquinho sobre história? O primeiro satélite enviado pelo humano para o espaço foi enviado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957, o Sputnik 1, que foi sinceramente um evento muito importante para a humanidade que marcou o começo da corrida espacial. E a partir daí vem o que eu quero abordar um pouquinho: a ida do homem à Lua. A Apollo 11 foi a primeira viagem bem-sucedida do homem até a Lua no dia 20 de julho de 1969, tendo aquela famosa frase do Neil Armstrong que todo mundo conhece. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Agora, se imagina estando no meio do nada com a sua nave, no meio do espaço, numa expedição até a Lua, vendo aquele planeta azul que você nasceu e cresceu se tornar tão pequenininho. Seria uma sensação bizarra, mas eu acredito que, com certeza, os astronautas daquela nave devem ter sentido a mesma coisa. Você não ia estar na rua, ou na casa de alguém, ou em outro país. Você ia estar literalmente em uma superfície em que ninguém nunca pisou antes. Isso, é simplesmente bizarro de se pensar. A verdade é que, quando nós falamos sobre exploração espacial, é como se a humanidade fosse uma criança ainda descobrindo o que é a vida. O espaço é um lugar tão vasto e tão grande e a gente não sabe nem o tamanho total dele. A grau de comparação, um astrônomo bem famoso chamado Carl Sagan, que inventou aquela frase famosa: existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. E essa frase é verdade, o que simplesmente dá uma incompreensão mais bizarra do universo. E muitas vezes, muitas das estrelas que você pode enxergar a olho nu, seja quando você vai num lugar mais isolado ou algo do tipo, a maioria delas podem simplesmente nem existirem mais. Simplesmente a luz de estrelas mortas que chegou na sua visão. Assim como eu disse antes, o universo é um lugar enorme, possui diversas estrelas e muitas galáxias também, mas também existe um vazio bizarro dentro dele. Uma escuridão de que, só de imaginar você estar vagando sozinho numa nave no meio do espaço, é simplesmente bizarro. Se você estivesse fora da sua nave, em questão de segundos, você simplesmente morreria. Só que o pior nem é isso. E sim algo que seria o próprio vazio. Um buraco negro. Um buraco negro, por definição, é a região onde a força da gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Os buracos negros, eles são formados quando uma estrela massiva morre, uma explosão chamada supernova. Geralmente, quando a estrela morre, um certo resíduo de material continua no local. A partir daí, essa massa é comprimida e se transforma num buraco negro. Tudo que entrar no horizonte de eventos, que é a fronteira do buraco negro, inevitavelmente vai acabar sendo engolido por ele em algum momento. Se você passasse do horizonte de eventos, simplesmente não teria mais saída. Você ia ter uma sensação estranha no seu corpo. Toda a luz que chegasse até você ia ser completamente distorcida pela gravidade do buraco negro. Até você passar pelo processo de espaguetificação, você seria engolido pelo buraco negro e você ia se tornar parte da singularidade, o ponto de densidade infinita do buraco negro. E simplesmente some da existência. E o pior é que eles são muito comuns. No centro de toda a galáxia existe um buraco negro supermassivo que tem milhares de vezes o tamanho do Sol, como o Sagittarius A estrela, o gigante buraco negro presente no centro da nossa galáxia. E cara, é bizarro para pensar como ele pode ter bilhões de vezes o tamanho do Sol
e nós humanos até o atual momento não temos a mínima compreensão sobre eles. E falando na humanidade, será que a gente realmente está sozinho nesse universo? Será que existe vida fora da Terra? Será que talvez eles sejam mais inteligentes do que nós? E se eles existirem, será que eles já não sabem que nós existimos? Tem muitos relatos de avistamentos de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, que eles são diretamente atrelados com a vida fora da Terra, que pode ir até o ET de Varginha, que muita gente vê como piada, ou até como as pirâmides do Egito foram criadas e muitas artes rupestres que foram deixadas pela humanidade. E o pior é que esse assunto tem se tornado cada vez mais relevante, tendo diversos casos sendo confirmados pelo próprio Pentágono dos Estados Unidos, sendo que antigamente ninguém nem pensava que esse assunto seria levado como sério em algum momento. É lógico que eles não bateram o martelo na mesa e falaram que realmente existe vida fora da Terra ou algo do tipo. Na verdade, teoriza-se de que provavelmente sejam armas de outros países, mas até o atual momento ninguém sabe o que é. A verdade é que se a gente for colocar na ponta do lápis, nós humanos não somos nada, e a gente também não sabe nada sobre o universo. A gente não sabe tudo que existe nele, e mesmo que a gente já sabe que existe, a gente não sabe tudo sobre o que a gente já sabe que existe. O medo do desconhecido, da vastidão, da imensidão e do perigo do universo é algo que a maioria das pessoas, quando para pra pensar, sente. Pensar de que a qualquer momento pode vir simplesmente um meteoro do espaço e simplesmente extinguir a vida do nosso planeta, igual aconteceu com os dinossauros, é bizarro de se pensar. Mas, mesmo assim, a humanidade continua vivendo até agora. Nós passamos por muitas fases difíceis que poderiam facilmente ter acabado com a gente. E graças ao trabalho e sacrifício de muitas pessoas, e até mesmo animais, a gente tem a oportunidade de estudar e compreender o universo que a gente vive. Tudo isso nesse pequeno planeta azul que a gente chama de Terra.